Oi pessoal, meu nome é Marcela, este é meu primeiro vídeo para a Vlogoteca e hoje eu vou falar para vocês deste livro aqui, 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho. Este livro foi escrito pelo professor Anthony Esolen, que é professor de literatura na Providence College, nos Estados Unidos. O livro foi publicado em 2010, ele tem 256 páginas. Ele é um manual para que os pais possam complementar o trabalho de destruição da imaginação que as escolas já vêm praticando, que os meios de comunicação já vêm praticando. Eu vou seguir o tom irônico desse livro, mas o livro é um apelo, no fim das contas, para que os pais percebam o que vem sendo feito contra o desenvolvimento da imaginação dos seus filhos e intercedam de alguma maneira, né, para impedir que esse processo seja tão devastador. Esse livro é repleto de referências literárias. Praticamente não há uma página em que você não tenha um poema, um trecho de Shakespeare, da Divina Comédia, do Paraíso Perdido. E antes de entrar nos 10 métodos, ele tem 2 capítulos. No primeiro, ele vai falar por que é importante destruir a imaginação das crianças. Então, ele diz assim, olha, nós temos o plano de um Estado totalitário, né? E nós queremos as pessoas ideais para esse Estado. Então, é preciso destruir a imaginação dessas pessoas. Também a sociedade de consumo precisa que as pessoas consumam vorazmente, né? E para isso é preciso que elas não consigam imaginar nada para além daquilo do imediatismo da vida material. No primeiro capítulo, antes de entrar no manual, ele diz assim, que como nós queremos estimular a incapacidade, a ignorância, o narcisismo, a superficialidade, tudo isso deve vir disfarçado de educação. Nesse processo é fundamental o enfraquecimento da memória. Então ele diz assim, olha, esqueça a memorização. Estimule o pensamento crítico, a criatividade, como criatividade aqui entendida como o exercício livre e arbitrário das faculdades, né, da criança. E ensine os fatos de maneira aleatória e desorganizada, para que aquilo não tenha grande impacto sobre a imaginação e a informação será esquecida após a prova. Entrando já no método, a gente percebe que há uma gradação. São 10 métodos. Então, nos 3 primeiros, a gente percebe que há uma finalidade comum: destruir o interesse da criança pelos elementos do mundo. Nos 3 próximos métodos, o que se visa aí já é destruir qualquer sentimento de pertencimento a uma comunidade, a uma nação, a uma cidade, a uma família, a uma igreja. E no fim das contas, há esse negócio chamado humanidade, como comunidade de sentimentos e experiências interiores. Os 2 métodos seguintes visam a destruir o interesse pelo outro. Nesses 2 capítulos ele vai falar bastante sobre a relação homem e mulher. Nos 2 últimos métodos que ele apresenta, há então a culminação de todo esse processo, que é a negação do transcendente, a negação de Deus. Mantenha seus filhos em ambientes fechados o máximo possível. Aqui o ponto muito claro é que desde a mais tenra idade a criança seja desestimulada de explorar o mundo, de se interessar pelos elementos do mundo, elementos materiais mesmo, né, no sentido mais básico. Ele disse que hoje isso é muito fácil de fazer porque você tem todo um mundo virtual para apresentar para as crianças. Esse tal de brincar lá fora ou fazer atividades fora de casa, isso é muito perigoso porque a criança se vê sozinha com os seus próprios recursos e ela vai começar a aprender a se virar. E o que nós queremos é pessoas dependentes, pessoas que precisem da proteção do Estado, e isso deve ser incentivado desde muito cedo. É dependência aquilo de que mais precisamos. Homens e mulheres dependentes, com dinheiro para gastar e vastas estruturas de negócios, entretenimento e governo para satisfazê-los. Jamais deixe as crianças sozinhas, sem supervisão. Ele diz, os adultos devem dirigir todas as atividades das crianças, para que elas jamais sejam capazes de se auto-organizar e não desenvolvam o senso da responsabilidade. Uma das formas mais altas de jogos são aqueles que se jogam em times. Não os faça sérios demais, mas equilibre o máximo de divertimento possível com a ordem e o decoro. Encoraje os tímidos a assumir riscos e encarregue-se de não permitir que os mais egoístas levem vantagem em detrimento dos menos atrevidos. Não é preciso tratar os meninos como se fossem feitos de vidro. Eles têm de se tornar capazes de resistir a algumas quedas, colisões e ferimentos. É a forma que a natureza tem de ensiná-los a tomar conta de si mesmos. Bom,
o autor diz, isso aqui jamais. Quer dizer, proteja os meninos, coloque-os numa redoma, impeça que eles experimentem atividades perigosas ou atividades que exijam destreza, exijam que elas tomem conta de si mesmas, e isso vai torná-los bastante incapazes e medrosas para mais tarde se tornarem os cidadãos perfeitos do Estado tecnocrático. Mantenha as crianças longe de máquinas e de pessoas que saibam operá-las. Ele diz assim, olha, nós queremos formar pessoas que sejam alienadas de qualquer afeição profunda pelo seu país, pelos seus semelhantes, pela sua cidade, né, e até sua família. Mas isso não significa que nós queiramos que elas saibam fazer coisas e se virar sozinhas. Nós não queremos que elas sejam independentes. E a operação com máquinas desperta a engenhosidade, a criatividade, né, e uma perigosa independência, uma perigosa autoconfiança também. Quando a criança começa a operar os elementos do mundo, ela vai aprendendo a se submeter à realidade. Ele dá o exemplo do trator, né? Uma pessoa quando opera um trator tende a ser dócil àquele objeto com o qual ela está trabalhando. Não existe raciocínio crítico que vá modificar a forma de funcionamento de um trator. Então você vai estimulando essa docilidade da criança à realidade, né? Às instruções para se operar algo corretamente. Ele diz assim, devemos transformar a ciência numa cartilha política, ensinando não como as coisas funcionam, mas o que é correto acreditar sobre a ciência. Então nós devemos ensinar que o mundo está esquentando, o mundo está esfriando, que os homens são maus, os animais são bons, que o homem veio do macaco, coisas assim. Devemos a todo custo impedir que as crianças fiquem fascinadas pelo habitat das baleias ou pelo design que torna possível a vida debaixo d'água. Devemos encorajá-las a acreditar que baleias devem ser salvas. Não importa se isso esteja certo, não é este o ponto. Podemos igualmente transformar os cursos de ciências e os museus em programas políticos afirmando que baleias devem ser destruídas, baleias são uma ameaça para a humanidade, etc. O ponto é rebaixar a imaginação e jamais permitir que a criança se envolva com os elementos do mundo. Desestimule completamente que o seu filho brinque com mapas e projetos. A criança que se acostumar a lidar com mapas, compreender projetos, ela vai se acostumar a lidar com estruturas abstratas. E isso não é bom. O Tolkien, antes de escrever as histórias da Terra-média, já tinha feito todos os mapas desse mundo e desenvolvido as línguas que seriam faladas nesse mundo. Então, você vê que coisa terrível, né? Que é você estimular esse tipo de brinquedo. Substitua os contos de fadas por clichês políticos e modas. Os contos de fadas, os contos populares, trazem personagens fiéis à verdade da vida. Para que seu filho não aprenda a pintar, prive-o de uma paleta. Para que ele não use a imaginação a fim de conceber histórias arquetípicas, prive-o da paleta narrativa. Elimine ou corrompa e subverta todos os tipos. Isso será mais facilmente obtido se você privá-los dos contos populares. Os personagens dos contos de fadas vivem em um mundo moral, cujas leis são claras como a lei da gravidade. No conto popular, o bem é o bem, o mal é o mal e o primeiro sempre triunfará. Isto não é falta de imaginação, mas seu princípio, seu fundamento. É isso que possibilitará à criança, mais tarde, compreender Macbeth, Don Quixote ou David Copperfield. Além disso, se ele não tem conhecimento dos contos populares, além dele não despertar os sentimentos de base que esses contos despertam, ele não vai compreender muitas obras da grande arte, porque muitas óperas, peças de teatro, poemas são baseados nessas histórias. E se ele não tem as histórias, ele não vai compreender o que foi feito com base nelas. Ele fala da importância de reduzir a literatura a programas políticos, né? Então sempre analisar as obras sobre aquele viés político. Isso aqui é uma reação ao patriarcalismo, isso aqui é um protesto feminista e assim por diante. Transformar todos os personagens em estereótipos, em clichês. Ele diz, ao contrário dos clichês, as verdades fundamentais exigem de nós uma resposta real. Elas nos fazem debruçar sobre os mistérios desta vida. Mas uma resposta real requer silêncio, paciência e reflexão. Não é fácil. Clichês são fáceis. Por isso, eduque seus filhos com clichês.
Devemos ensinar aos nossos filhos que todos os empreendimentos humanos são atos políticos. Alimente as crianças com o que é politicamente motivado, independentemente da direção, e você insinuará em suas mentes que todas as matérias humanas que elas estudam, e algo das científicas também, são jogos de poder e nada mais. Mais uma vez, não importa a direção política adotada, mas que só a política importe. Ele diz que essa atitude produzirá aquilo que se espera realmente das crianças, que é assim. A resposta, eu não sei do que você está falando. Se você disser, porque Homero... Homero? Quem é Homero? Por que importa Homero? Do que você está falando? E essa indiferença e esse desdém é o que se busca, no fim das contas. Difame o heróico e o patriótico. É preciso matar os pais, seja os pais biológicos, seja os pais fundadores, né? Destruir qualquer sentimento de obediência ao passado ou de missão para com o passado. Ele diz, não queremos patriotas, não queremos pessoas que amem o lugar onde estão. O propósito daquilo que erroneamente é chamado de multiculturalismo é destruir a cultura, ensinando os alunos a desprezar a sua própria e a tornar-se clientes de todas as outras. Por isso, o antídoto para o amor por este lugar não é o ódio a este lugar, mas um envolvimento postiço com qualquer outro lugar. Então, quando você for falar de uma figura importante para a história do seu país, enfatize os erros. Se você for falar da igreja, enfatize os erros, né? E assim por diante. Com isso você vai fazer com que as crianças se sintam moralmente superiores a todas as pessoas do passado e, no fim das contas, riam do passado. Diminua todos os heróis. Isso está intrinsecamente ligado ao método anterior, né? Só que aqui ele está falando de heróis, tanto pessoas reais que fizeram atos heróicos, quanto os heróis da ficção. É importante destruir os heróis, porque os heróis, primeiro, as crianças tendem a admirá-los naturalmente, né? Porque eles encarnam virtudes, e isso é algo admirável. Então é preciso enfatizar a inutilidade dos atos heróicos, né? Estimular o deboche, o riso fácil, o humor destrutivo, né? Ridicularizar as pessoas que fizeram atos heróicos ou que se sacrificaram por alguma coisa. Ensine as crianças a rirem-se das virtudes mais difíceis de obter. Ensine-as a rir do que você mesmo não compreende. Por fim, como o herói amplia nossa imaginação por ser tão diferente, mesmo superior ao restante de nós, ensine seus filhos a odiar e suspeitar da excelência. Democratize a excelência. Todos são excelentes. Não pode falar de herói, porque se você falar que alguém é heróico, você está menosprezando aqueles que não são. Então, a gente deve ser democrático, ninguém é herói, ou melhor, todo mundo é herói, né? Se a sua mãe faz café da manhã pra você todo dia, ela é sua heroína. Se o seu pai te visita todo final de semana, ele é seu herói, e assim por diante. Rebaixe toda a conversa sobre amor a narcisismo e sexo. Ele diz assim, aquele amor que aparece na Odisseia, quando Odisseu encontra Nausicaa, aquele amor que aparece em A Tempestade entre Miranda e Ferdinando, o amor de Dante por Beatriz, esse amor deve se tornar incompreensível. Esse é um tipo de amor que não busca, antes de tudo, a autossatisfação, mas é um amor que traz consigo um sentimento de dever, de servir a algo que é mais nobre e algo que é belo. Reduza tudo a narcisismo e sexo, quer dizer, o importante é que você encare o amor como algo que é para fazer você se sentir bem, né, que é para satisfazer os seus apetites. E neste ponto ele cita vários livros que têm sido adotados nas escolas americanas para a educação sexual, né, e ele diz, olha, esses livros têm feito um trabalho muito bom porque eles estão reduzindo o sexo a mecânica e a higiene, né? Então é importante manter os seus órgãos sexuais limpos, né, em bom funcionamento, e esse é um passo excelente na direção da incompreensão desse amor do qual ele está falando. Homens e mulheres são categorias biológicas e nada mais. Equipare as distinções entre homem e mulher. Aqui ele, mantendo o mesmo assunto, ele vai dizer que é importante esfriar qualquer desejo de união que possa haver entre o homem e a mulher, motivado pelo fascínio. Manter relações sexuais com A ou B deve ser uma decisão da vida, como decidir que refrigerante você vai tomar ou coisas assim.
Nas escolas, quando havia distinção entre meninos e meninas, eu digo uma distinção clara, né? Até as meninas não se misturavam com os meninos, algo que sempre acontecia era o despertar do fascínio de um pelo outro, porque um olhava para o outro, um era um mistério para o outro. Essa mistura que hoje há destruiu esse fascínio. Distrai a criança com o superficial e o irreal. Milton descrevia o exercício da sua imaginação poética como uma audição. Ele ouvia o que as musas ditavam para ele. Essa audição significa uma receptividade a algo que vem de fora. Por isso, é preciso destruir a capacidade das crianças de escutar. E é preciso criá-las com barulho, muito barulho. Distração, distúrbio o tempo todo, né? Porque barulho ele está usando aqui não só como um som que perturba, mas uma espécie de interferência espiritual, né? É preciso viver nesse desassossego, né? E não permitir o descanso, o silêncio, a reflexão. A imaginação é uma faculdade natural do homem. Algumas pessoas cometem o erro de cultivá-la, mas ela é geralmente tão poderosa que se afirmará se simplesmente permitirmos que a pessoa viva aquilo que costumava se conhecer por vida normal. Tudo o que é preciso para que a imaginação se restabeleça é algum tempo na solidão e no silêncio. Por isso eles devem ser abolidos. Se a criança é incapaz de parar e observar uma faixa do céu, uma faixa do oceano, muito menos ela será capaz de observar essas coisas na imaginação, por exemplo, quando ela lê um livro. Queremos que nossas crianças sejam solitárias no sentido de que não terão ninguém perante quem possam abertamente revelar suas almas, mas não queremos que elas saibam que são solitárias. Isso poderia perturbar a tranquilidade da imaginação e levá-las a buscar um relacionamento humano e verdadeiro. No método 10, ocorre então a coroação desse processo, que é negue o transcendente. A melhor maneira de obter este efeito é banalizando o mistério. Ele diz: transforme a fé numa coisa de criança que as pessoas a abandonarão naturalmente quando crescerem. O materialismo é a melhor opção. Quer dizer, não há nada para se acreditar porque tudo que existe é matéria e a matéria não tem sentido nenhum. Mantenha a palavra apenas na manga. Essa cor de fogo que nós vemos no pôr do sol é apenas a parte do espectro que penetra na atmosfera num determinado ângulo. A ideia de Deus é apenas uma projeção do Pai, ou um desejo, ou uma explicação antiga para tudo aquilo que hoje conhecemos muito bem, como a matéria, a energia, a gravidade, a carga elétrica, a origem do universo. A beleza é apenas um tique neurológico ou uma opção pessoal. O amor é apenas a tendência à reprodução. E o homem é apenas um ser na poeira cósmica. C.S. Lewis diz que a conquista da natureza pelo homem foi uma conquista do homem pela natureza. O homem está sendo abolido. E para ajudar nesse processo de abolição do homem, vocês têm este livro aqui. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí a avaliação de vocês e até a próxima.